Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham, né, por todo mundo através da internet, pelo site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, e como a gente sempre faz todas as semanas, convida o Dr. Manuel Dias Reis, médico com especialidade na área de psiquiatria, para falar sobre os problemas da nossa cabeça, que cada dia aumenta mais. Doutor Manuel, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, seja bem-vindo. Agora, acho que a gente vai ter que enumerar os programas, porque as pessoas vão pedindo cópias e vão fazendo terapias, essas coisas. Então, vamos começar a enumerar e passar. Obrigado pela presença. De nada, né? Sempre um prazer estar aqui. E quero comunicar para você que eu recebi um telefonema essa semana de Bruxelas, na Bélgica, que é a pessoa querendo falar comigo através do nosso programa aqui. É o nosso site, né? Isso aí eu sempre falo, as pessoas perguntam e falam sobre audiência. Eu falo que a audiência, ela não é pela pergunta, é pela resposta. Então, parabéns ao senhor. Transfiro, né? Ou divido, não sou egoísta, né? Participa conosco também, né? O jornalista Paulo Rolim, que me ajudará nas perguntas. Obrigado pela presença, Paulo. Olá, amigos da TV Capital, André Marques, Dr. Manuel Reis, uma alegria estar aqui, paz e bem a todos. Vamos à entrevista. Dr. Manuel, vamos começar aqui, as pessoas vão mandando perguntas, e aí, claro que é bom esclarecer, né, que o senhor tem que analisar o fato, né, o senhor pode dar mais ou menos uma diretriz, né, mas o consultório ainda é o lugar para resolver e para tratar e consultar, né? Eu falava agora de manhã para sobrinha de um paciente, né, assim, como é importante a gente ver a pessoa, né, assim, porque o psiquiatra, ele não vê um exame de sangue, um raio-x, ele vê a pessoa. E aí a gente tem que olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, e esse contato pessoa a pessoa, ele é parte importantíssima do diagnóstico. Deixa eu já começar com uma pergunta. A gente usa muito as redes sociais. E aí você escreve uma coisa e manda uma mensagem, a pessoa que está do outro lado talvez não esteja assim sintonizada com o seu problema, ela faz uma leitura equivocada do que você está querendo dizer. Então, assim, nada melhor do que... Eu pratico isso. Quando eu preciso conversar com alguma pessoa, é olho no olho para você ver a reação, a pergunta que você faz e outra coisa, né? O que a pessoa quis dizer naquela mensagem, nessas coisas assim. Então, existe o entre linhas, né? E é fundamental para um psiquiatra, como já conversamos aqui, que não tem exames, não tem nada, esse contato, né? Exato. Então, doutor, já tem aqui, né? Fui trabalhar no exterior, pelo Brasil Sem Fronteira. Chegando lá, tive uma crise de nervos. Aí já agrediu, né? Fala sobre uma pessoa outra da família, né? Uma pessoa da família que agrediu, inclusive, agrediu a mãe. Aí ela pergunta: qual tipo de distúrbio essa pessoa da minha família tem e se ela oferece algum perigo à nossa família? Olha, acontece, não é muito frequente, mas acontece que pessoas que saem de um país, de uma localidade para ir para outra, mas principalmente de um país para outro, né, assim, a pessoa entrar num estado de ansiedade muito grande. Né, assim, esse estado de ansiedade, muitas vezes, acaba traduzindo num transtorno mental, né? E que a pessoa fica muito prejudicada e a maioria das vezes tem que voltar desse estado, da onde ele está, no país onde ele está. Né, assim, quando esses estados de ansiedade, né, assim, surgem numa forma tal que a pessoa pode até, né, assim, começar a delirar, ou seja, ter ideias errôneas a respeito da realidade, a gente dá o nome de paranoia, né, assim, que é uma situação que pode ocorrer. Né, assim, eu já acompanhei uma situação dessa quando eu fiz especialização na Alemanha, e tinha um colega meu, que era médico cirurgião gástrico,
e ele não suportou o fato de estar lá. Assim, a gente pensa, hoje o mundo é muito diferente do que 30 anos atrás. Globalizado, né? Mas naquela época a gente só comunicava aqui com o Brasil através de cartas, né? Assim, telefone muito pouco, né? Então ele ficou muito isolado lá e ele tinha uma dificuldade muito grande com a língua. E alemão não é uma língua assim, ela não é, vamos dizer que não é conhecida, né? Não é igual o inglês, por exemplo, ou o espanhol, que para onde você anda, você está vendo inglês para tudo quanto é lugar, né? Mas o alemão não. E ele tinha uma dificuldade muito grande com isso. Então isso gerou nele um transtorno que era um transtorno delirante. Ele olhava para as pessoas estavam conversando e muitas vezes ria, e ele achava que estavam falando mal dele, que estavam criticando ele. E aí ele não deu conta de fazer o curso e acabou abandonando a especialização, em função disso. Então, não é toda pessoa que vai para fora que suporta estar lá. Assim, muitas pessoas vão, mesmo hoje, em que o mundo é muito mais fácil, a gente conversa pelo Skype, vendo um rosto do outro, né? Mas tem pessoas que não suportam essa pressão da língua, mesmo quando você vai para países de língua portuguesa, né? Assim, você vai, por exemplo, a Portugal, parece que a gente fala outra língua. Não, você vai, assim, a maioria dos países africanos também, em alguns lugares, adotam a língua portuguesa, mas... Sim, em Angola, o português de Angola é difícil da gente entender. Exato. Agora o senhor abordou um tema que primeiro, o fato de que essa pessoa, o senhor falou que ela teve aí um distúrbio, né? Isso. O senhor até usou uma expressão que normalmente a gente usa de forma equivocada, né? Ele teve um surto, ou teve um delírio, teve uma coisa ou outra. Isso significa uma mudança. Só que, às vezes, estando no Brasil, a gente muda de casa, muda de trabalho, muda de situação, acaba interferindo na vida da gente. Trazendo prejuízo, né? Por que a gente tem dificuldade de aceitar mudanças? Isso vai da personalidade de cada pessoa, né? Assim, então... Seja mudança até da vida, postura, relacionamento, exato, tudo significa mudança, traz mais, às vezes traz num primeiro momento um encantamento, ou problema, né? Ou depois vice-versa, né? Mas dependendo da mudança, você tem aquela sensação de alívio, né? Nossa, graças a Deus me vi sai daquele bar, sai daquele apartamento, sai daquela empresa, então, tal. Ou daquele trabalho, né? Do ambiente de colega. Então, eu fiquei livre dessa situação. Mas tem mudança que ela é ameaçadora, né? Então, essa situação de ameaça é que acaba gerando transtorno na gente. E qualquer um está sujeito a isso? Não, são pessoas que têm predisposta. A gente tem conversado aqui nesse nosso programa, né, assim, sobre a causa dos transtornos mentais, né? Então a gente fala que o transtorno mental tem uma predisposição familiar e tem a situação de ambiente que a pessoa vive. Então, uma semente para germinar, ela tem que ter um terreno propício. E a mesma coisa para a doença, né? Então, o transtorno mental tem que existir de determinada maneira, né, assim, uma predisposição familiar, né, assim, juntando com a situação de ambiente, aí a pessoa adoece. Então, nem todo mundo tem predisposição para transtorno mental, né? Eu atendi essa semana uma pessoa que passou por um estresse, uma situação muito trágica, né? Você viu o filho ser atropelado e o caminhão passou por cima da cabeça do filho. Então ela entrou num estresse que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Assim, muito grande. Né? Assim, pessoas que passam pela mesma situação não adoecem. Por quê? Porque não tem a predisposição familiar para isso, né? Mas tem gente que chama isso de frieza. Pois é. Fala sempre, fulano é tão frio. Já aconteceu vários casos
de pessoas que sepultam a esposa, o pai, a mãe pela manhã e à tarde, à noite, está na festa. São doentes? Não são, né? Assim, agora, essa pergunta ela é meio difícil da gente responder ela, né? Assim, porque pode ser, né? Assim, uma pessoa como o nosso serial killer aí, né? Nós vamos falar sobre isso. Que é a pessoa que ela não tem, a gente usa a palavra empatia, né? Assim, ela não tem, não sofre com o sentimento do outro, né? Assim, o outro pode estar sofrendo e ele não está nem aí para aquilo, né? Agora, doutor Manuel, seria importante, antes dessas mudanças, por exemplo, de país, uma preparação psicológica, uma preparação antes, junto à família, junto ao próprio médico, psiquiatra, para que não sofressem os rigores dessa mudança, dessa ausência da família? Esse seria o ideal, né? Assim, principalmente se já tem história anterior, né? Então, a gente conhece, por exemplo, muitos adolescentes que vão para esses intercâmbios, né, assim, que chegam lá e tem problema, né, assim, nas casas onde ficam, né, um do adolescente que eu me lembro, ele começou a pegar joias dentro da família, né, assim, lá na casa. O outro passou a fazer uso de droga, né, assim, lá no intercâmbio. Então, muitas vezes isso é inesperado, né, assim, você não tem como prever, mas se você já tem alguma coisa de antepassado, então aí sim seria interessante a gente fazer uma preparação. Doutor, finalizando essa questão dessa pessoa, ela... Da possível paranoia? Exatamente. Aí ela pergunta se oferece algum tipo de perigo à família. Pois é. A gente sempre... isso é uma coisa de um preconceito, né, que a gente tem a respeito da doença mental, né? Nem todo doente mental é agressivo, né? Assim, então, alguns pacientes têm um comportamento agressivo. Esse, por acaso, já agrediu a mãe, né? Assim, então, da gente estar prestando atenção, porque se ele já tem um comportamento agressivo... E a chegar ao extremo, assim, agredir as pessoas na rua é um comportamento, digamos assim, que a sociedade aceita. Agora, agredir a mãe, aí a pessoa ela está superando, ela está passando por alguns limites, né? Porque Então, pela doença, né? Exatamente. Pela doença, porque aí a pessoa começa a não reconhecer ou não ter respeito, vamos dizer assim, pela própria mãe, né? Então, nesse caso, ele é um potencial paciente de um tratamento. Não, pelo que a moça aí fala, relata, pelo que ela relata, ele precisa de um tratamento. Não é potencial, não, ele já precisa do tratamento. Que ele veio com transtorno, agrediu a mãe, né? Então ele precisa de um tratamento. Doutor, uma questão. Por que? Aí a gente já abre um leque imenso, né? Por que as pessoas só reparam a violência, a agressão ou o comportamento da pessoa quando ela comete um ato? Por que as pessoas não têm essa capacidade de, não é antecipar, mas é perceber uma mudança de comportamento? Porque a menos que a pessoa seja dissimulada, seja uma pessoa que possa enganar essas coisas, mas ela vai apresentando alguns sintomas ali que dá para a pessoa perceber que algo não está certo. E aí, quando acontece um ato desse de violência, a pessoa já está, como você falou, já está doente. Como prevenir e como identificar essas possíveis mudanças que podem desencadear em situações iguais a essa? Isso num contexto geral. Olha só, eu entendo que a coisa passa, em primeiro lugar, né, assim, por não acreditar que aquilo seja possível. Né, assim, porque as pessoas dão um sinal, como você falou, né? Então, uma voz mais alta, um comportamento mais ríspido, mal-humorado, né, a maneira como você está dirigindo o seu carro, como você... Fica reclamando de tudo. Exatamente. Mas a gente nunca espera que vai chegar àquela situação. Por exemplo, né, assim, as mulheres que são agredidas pelo companheiro, pelo marido, pelo esposo, pelo companheiro. Né? Se elas chegam, elas têm todo o comportamento agressivo, a pessoa chega, grita, bate, está bêbado,
Quando bebe é pior, né? A possibilidade de agressão, né, com uma pessoa que está sob efeito do álcool é muito maior, né? Assim, então, assim, mas a pessoa não acredita que aquilo vai acontecer com ela, né? E a mulher muitas vezes revida aquele comportamento agressivo, onde incita mais ao comportamento agressivo, e aí acaba... De que forma? Falando, enfrentando, né? Assim, então a gente... eu entendo assim, que é o que eu sempre falo, né? Assim, você está vendo que a pessoa está alterada, está sob efeito de droga, álcool é uma droga, né? Assim, então é melhor você ficar quieto no seu canto. Mas há pessoas que são agressivas até no dia a dia, independente Sim. desses potencializadores, como álcool e exato. drogas. Mas aí o doutor Manuel, ele já, quando eu falei Então. sobre essa questão da genérica, então assim, você tem um companheiro que está agressivo, uma Exato. pessoa que está agressiva... No trabalho, né? Não vá para o confronto, né? Não vai. Porque a pessoa já está desequilibrada e tudo que ela precisa, às vezes, é de um motivo para externar ali aquele problema de saúde mental que ela tem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, eu estava numa fazenda, num ambiente familiar, e aí um rapaz, 19 anos, 18, 19 anos, né, assim, brincou com outro senhor, já de mais idade já, e esse senhor entendeu mal a brincadeira. Ou, naquele momento, o humor dele não estava receptivo para esse tipo de brincadeira, né? E aí ele levantou e estava com a faca na mão. Mas, assim, aí o rapaz ficou murchou, como a gente fala, né, assim, então ele murchou, ficou quietinho, né, assim, não falou mais nada, e esse senhor, né, assim, que ele já deve ter uns 60 anos, né, assim, então ele gritava, falava e com aquela faca na mão. Imagina se esse rapaz tem alguma reação. Ele teria enfiado a faca dele lá, e no ambiente familiar, e ninguém estava sob efeito de bebida, não. Né, não estavam bêbados, né? Então, são situações que quando você pergunta, é possível prevenir? É possível, né? Você viu que o outro está alterado, você fica na sua. Mas hoje, no nosso mundo, as pessoas não suportam isso, né? Assim, então, não vou deixar o outro fazer isso comigo. Né? Assim, a grande parte dos problemas surge com o enfrentamento. E às vezes se dá muito na rua, né? Então. Chegar na frente no sinaleiro, às vezes a pessoa está numa velocidade mais lenta, aí aquela pessoa fica atrás buzinando, xingando, aí o recomendável siga seu caminho, não responda. Não responda, né? É difícil a gente dar o outro lado da face, né? Então, é difícil você dar o outro lado. Principalmente no nosso mundo, onde a competição é muito grande, né? Assim, a gente tem a competição hoje está muito acentuada, né? Assim, a gente tem que evitar ao máximo, porque tem pessoas, André, que têm um transtorno que a gente chama transtorno explosivo intermitente. Essas pessoas que têm acesso de raiva. Você não sabe se aquele que está lá tem esse acesso de raiva. E por uma centelhazinha, uma fagulha, a pessoa pode assim, sofrer esse acesso de raiva e cometer um crime ali naquela hora. Agora tem um aspecto, doutor, que é o seguinte, nós, às vezes, procuramos, porque o dia é estressante. O funcionário ouve bronca do patrão, mas ele não pode responder porque ele pode ser demitido. Ele tem um amigo, ouve coisas, não quer perder a amizade. E aí ele procura uma pessoa mais frágil para ali descarregar ali todo digamos assim, aquela repressão que ele teve de sentimentos durante o dia. Como é que uma pessoa que sofre às vezes essa situação deve se comportar? Tentar o diálogo, buscar uma ajuda. Como é que uma pessoa se comporta diante de um momento onde as pessoas querem ali extravasar todo o seu ódio, sua raiva, suas revoltas, e aí sempre sobre uma pessoa que ele acha que tem o comando, que tem o domínio, que a vai mulher aceitar. em casa, por exemplo, a né? mulher, filhos, cachorro, amigos, ou seja, ele fala assim, não, esse aqui eu posso fazer porque não vai ter problema, ou assim, ele pensa, né?
A gente, assim, num dos nossos programas, nós conversamos aqui sobre a necessidade que a pessoa tem de se conscientizar da situação dele, né? Então, você é meu chefe, você brigou comigo, eu estou com raiva, né? Assim, então eu estou muito irritado, assim, eu tenho que ter consciência disso e saber que a minha mulher ou o meu cachorro não tem culpa da minha raiva. Mas a gente quer um motivo só para explodir. Aí você chega, o jantar está frio, ou a cerveja não está na geladeira, ou o cachorro pulou em você, aí é aquilo que você precisava. Exatamente, né? Assim, a gente tem, a partir dessa consciência, você não pode deixar extravasar isso, né? Assim, então, mas nem sempre, como a gente fala, nem todo mundo é santo, né? Assim, então tem um momento que a gente não dá conta de controlar. E aí você extravasa em cima da mulher que chega e fala assim, olha, você não deixou dinheiro para comprar leite para o menino. Né? Assim, aí o negócio está feito. E como é que a pessoa que tem esses tipos de problema, antes dela, digamos assim, ela dirigir as suas repressões, ou seja, os seus momentos ali, as frustrações, né? Antes dela, às vezes até acabar com o casamento, com a amizade, com o relacionamento, como é que a pessoa administra isso dentro dela, para não chegar a esse ponto de agredir uma outra? Olha, a gente, primeiro, como eu disse, ter consciência daquele estado e que você está assim em função da discussão com o patrão, ou nem discussão, vamos dizer, da imposição do patrão, né? Assim, acho que isso é o fundamental, né? Assim, e como que a gente consegue isso? Através de uma psicoterapia, porque na psicoterapia, né, na conversa com o psicólogo, com o terapeuta, né, assim, você vai se conhecendo, vai reconhecendo esses sintomas, vamos dizer assim, essas situações, e aí você pode lidar com isso de uma forma melhor, né? Agora tem outra questão que eu queria abordar com o senhor, porque vários e-mails chegam. O meu melhor amigo me traiu, eu confiei, eu disse coisas, segredos do trabalho, disso e daquilo, tal. Essa questão que a gente tem de, às vezes, reprimir, não conversar, não dialogar, não ir ao confessionário, né? Porque não ir ao terapeuta, não ir a lugar nenhum, aí escolhe uma pessoa para desabafar. E aí, num determinado momento, aquele desabafo, ele se torna ali uma arma que a pessoa acaba tendo contra a outra. Essa coisa de, eu preciso de desabafar, eu não tenho terapeuta, não tenho isso, não tenho aquilo. Existe alguma forma da pessoa de autocontrole ou há necessidade de um psicoterapeuta? A pessoa ela pode ter alguma forma ali de, como a questão do budista mesmo, que muita gente acha que é uma religião, mas não é, né? É um ato de reflexão. A reflexão, filosofia de vida, isso, respire, conte até 3. Exato. É uma forma de evitar esse problema, mas assim, claro que tem que ir a um especialista, né? Mas essas situações podem aliviar ou não? Pode. Mas a gente tem que entender, né, assim, que entender e separar, né, assim, o que é o normal e o que é doença, né? Porque o grande problema da gente é fazer essa separação. Então, se você tem uma desavença com uma pessoa, vamos voltar a falar do chefe, coitado do chefe, das mães que sofrem, né? Tudo é culpa do chefe ou culpa das mães, né? Mãe de juiz sofre mais. Principalmente o árbitro de futebol. Né? Assim, mas, então, a gente tem que ter cuidado para fazer essa separação, que existem situações que são normais na vida da gente. E aí essas situações que são normais, você não pode tratar elas como doença, né? Então, eu tive problema com o meu patrão, é lógico que eu estou chateado. Não é em função de eu estar chateado que eu vou já direto para um psicólogo, ou eu vou procurar um psiquiatra ou um médico, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, aceitar. Aceitar a situação e aprender a lidar
com isso. Muitas vezes a religião ajuda, né, assim, o yoga ajuda, né, assim, respirar ajuda, né, assim, mas se você não tiver consciência disso, você pode fazer uma mistura de situação que é normal, por exemplo, uma situação de luto, que a pessoa perdeu um parente, aí amanhã é finados, né? Então, aí a gente... domingo, né? Porque o programa vai ser reprisado outros então, dias, domingo, né? Então, dia 2 de novembro vai ser feriado, dia de finados. Dia de finados. Aí a gente tem aquela situação normal de perdas, né? E que com o passar dos dias, isso vai aliviando e volta ao normal. Então, isso não é doença. Assim, você ficar chateado porque o seu patrão te mandou embora, não é doença. Agora, se acontece assim, você ficar deprimido ou ficar ansioso, preocupado, extremamente preocupado, sofrendo por antecedência, né? Hoje, os filhos da gente saem de moto na rua, você pensa, nossa, será que ele vai voltar? Né? Assim, porque o trânsito está terrível. Então, você sofrer com uma situação que é normal, tudo bem, mas você sofrer com aquilo que aparentemente não tem razão do sofrimento, né? Então aí é doença, aí você precisa procurar, realmente você precisa procurar um psicólogo, ou um médico, ou psiquiatra. Doutor, os cardiologistas falam, façam caminhada. A solução da medicina hoje, faça exercício, cuide da saúde e tal, e para a cabeça, porque o senhor falou sobre esse negócio. O grande problema hoje no mundo corporativo, no mundo globalizado, competitivo, é a pessoa ter a capacidade de se aceitar. Aí lidar com a frustração, né, assim, com aquelas expectativas que você cria e aí que você não consegue. Aí as pessoas elas acabam, por uma situação ou por outra, cometendo agora. Os cardiologistas falam, façam caminhadas, outros médicos, né? Exercício, e esse é uma recomendação também para quem quer ter uma mente sadia, uma mente sã? Olha, desde a época lá dos gregos, a gente fala de mente como é que é? Corpo sadio, sã, mente sã. Mente sã. Então, se o seu corpo está bem, isso tudo que você falou vale também para a mente. Uma caminhada, né, assim, participar de uma atividade esportiva, né, assim, você ir para festas, dançar igual eu gosto de dançar, né, assim, então participar de uma religião, né, assim, ter uma vida social, isso tudo de determinada maneira acaba sendo uma profilaxia para os problemas. Assim, porque você está chateado, você vai para um clube de dança, você conversa com as pessoas. Os clubes de danças que eu frequento geralmente não tem bebida, né? Assim, são pessoas jovens, todas alegres, e tem pessoas de idade igual eu também, como mas eu. Esse preconceito, doutor, desculpa, mas do quê? Eu mostrei uma matéria, quando a gente fala assim, a idade, porque mostramos uma matéria aqui que uma quadrilha... o mais novo tinha 67 anos e praticava sequestro, que é o crime mais frio que tem, porque o homicídio você mata a pessoa, deixa ela lá. O sequestro, a pessoa está do seu lado sofrendo. Aí, assim, quando a gente fala assim, não, a idade ela interfere, aí é meio relativo, né? Depende muito de pessoa para pessoa, né? Assim, a gente não pode generalizar, né? Assim, mas... assim, a questão da profilaxia por transtorno mental, ela passa principalmente pelo autoconhecimento. Então, se a gente pudesse fazer psicoterapia simplesmente não porque você está doente, mas para se conhecer mais, né, assim, então isso seria a profilaxia melhor que você ia ter. Né, assim, então, e se aceitar. Né? Porque a partir daí você vai aceitar, né, assim, porque todos nós temos dificuldade, a gente tem qualidade, tem coisa, né, assim, coisas ruins também, né, assim, então nessas dificuldades a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Mas mania, aí a gente, e essa mania que a gente está sempre se comparando aos outros? Isso também é uma doença ou faz parte de um mundo onde você tem que superar o próximo? Vamos dizer que assim, doença não é. Né? Mas pode virar.
Pode, porque isso pode levar a uma baixa autoestima, né? Assim, à medida que eu sempre estou me comparando com você, né, assim, eu posso estar me diminuindo diante do outro. E a baixa autoestima é um dos sintomas de depressão. A pessoa pode estar caminhando para a depressão. Né, assim, a gente tem que estar procurando se conhecer, né, assim, lidar com as dificuldades, com as limitações que a gente tem, né, assim, lidar com a limitação até da vida, né, aprender a lidar com a morte, né, assim, que nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. A gente sempre pensa que nós somos eternos, né, eternos, e nós não somos. Toda a vida tem início, meio e fim, né? Assim, a gente nasce, cresce, morre, então nós somos finitos. A gente tem que aprender a lidar com a finitude, com a perda das coisas, né? Assim, hoje você tem uma situação econômica e em função, por exemplo, da situação que a gente está vivendo no país, que o país não cresce, isso reflete em você, porque você perde, né, assim, e aí a mulher começa a falar assim, o meu Land Rover lá, o meu Range Rover, né, você está precisando trocar, porque ele está velho, tem um mês já que eu ando nele, está muito velho, precisa trocar. Aí o marido fala, não, mas esse mês não tem condição da gente trocar. Ou às vezes ele não fala nada para provar para ele mesmo que ele não está numa situação difícil. E fica pior, né? Ele vai fazendo as vontades, aí chega, já registraram vários casos de suicídios de maridos que não tinham condições financeiras de manter um padrão de vida, que perdeu, se endividaram e para não passar pela vergonha diante dos outros, acaba cometendo o suicídio. Pois é. Então, se a pessoa está em psicoterapia, ela aprende a lidar com essas situações. É importante a gente entender que a psicoterapia não é só para a pessoa que está doente, né? Assim, então, eu escuto muito no meu consultório, né, assim, a pessoa falar assim, não, eu dou conta de resolver os meus problemas, eu não preciso de ninguém. Né, assim, não é bem assim, né? Assim, a gente pode dar conta, você leva aos trancos e barrancos a vida inteira, você chega no fim de vida, você pode falar, nossa, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Né? Quando alguém da família diz, você está precisando de ajuda, isso choca. Choca. A reação da pessoa costuma ser positiva, de aceitação? Pois é, né, assim, dependendo da situação, sim, dependendo da pessoa, sim. Mas a maioria das vezes não. Né? Assim, então a pessoa nega que ela precisa de ajuda. Né? Assim, por exemplo, tem pessoas que estão mais ligadas à religião, essas pessoas elas têm mais facilidade de aceitar a ajuda. O católico vai ao padre, conversa com o padre, o evangélico vai ao pastor, né? Aí entra a filosofia, né? Aí a pessoa tem mais facilidade nessa situação, né? Assim, porque na hora que fala que vai para o psicólogo ou para o psiquiatra, e às vezes não estou doido. Essa situação ocorre em momento de discussão, de ambiente de desarmonia, né? Exatamente. E aí é onde a gente precisa mais da profilaxia, né? Então, profilaxia para os transtornos mentais vai da atividade física, né, assim, da atividade recreativa, né, assim, da atividade religiosa, a psicoterapia, né, assim, então isso tudo faz parte da profilaxia. Ok. Nós vamos fazer um intervalo muito breve e na volta nós vamos falar sobre essa questão do serial killer e outros problemas também, né, afinal de contas, a violência desencadeia a violência e a cada dia nós estamos, mais violentos ou estamos mais preocupados e temendo a violência? Somos violentos, reféns da violência e outros assuntos que estão surgindo também durante a entrevista. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, conversando aqui com o Dr. Manuel Dias Reis, né? Ele que é médico com especialização nessa área de psiquiatria. Doutor, o assunto que dominou a mídia, o Brasil inteiro, até o mundo inteiro, né, recentemente, foi o serial killer, né? E aí, houve um parecer de uma pessoa dizendo que ele não era louco. Primeiro vamos falar, né, sobre essa questão, como assim, se realmente, o que leva uma pessoa
a cometer esse tipo de crime continuados? Assim, claro, dentro daquilo que o senhor conhece, porque o senhor não teve contato com a pessoa que cometeu esses fatos, né? Só ouvi através da televisão. Exato. Só, então, alguns momentos, né? Mas olha só, né, assim, o conceito de loucura, começando pelo conceito de loucura, né, assim, ele é muito difícil. É subjetivo, né? Tudo é louco. É estatístico, ele é subjetivo, ele é estatístico, né, assim, porque aquilo que não tá, a maioria das pessoas não faz, pode ser taxado como uma coisa, né, assim, doente, né, assim, tem o aspecto religioso, né, assim, porque você vê, né, assim, dentro de um centro espírita, com respeito à religião, né, assim, se uma pessoa escuta vozes, ele é tido como uma pessoa que tem uma capacidade diferente das outras, né? No meio médico, ele é doente, uma pessoa que escuta vozes, né? Inclusive, então, doutor, com todo respeito ao segmento de algumas linhas evangélicas, eu falo que o meu grande sonho é entrevistar o capeta. E na igreja o pessoal conversa, né? Conversa com o demônio, né? Então assim, aí eu fico pensando, né? Assim, com todo respeito, mas meu sonho era um dia poder entrevistar o demônio. Só que aí assim, não, ele não é louco. Ele está... Então, aí o conceito de loucura tem que ser levado assim, em conta esses aspectos, né? Assim, a gente não pode... Tem uma outra situação também, né, assim, que é as reações que a pessoa tem diante de determinada situação, né? Assim, então eu posso ter uma reação inesperada diante de uma situação, né, assim, e aquilo só acontecer naquele momento, né? Então eu posso entrar em pânico se de repente, né, se um prédio cai na minha frente, né? Então eu posso entrar em pânico, mas a partir daquilo eu não tenho nada. Mas tem uma coisa que nós temos o preconceito. Atravessar a rua sem olhar o sinaleiro, você é louco. Aí quando a pessoa ouve a palavra louco, na mesma hora ela, não sou louco não. Pois é, mas aí, né, assim, tem uma coisa que é o seguinte, que está implícito na loucura, não estar atento à realidade, né? Então, se você atravessa uma rua e não olha para o sinaleiro, você não está atento à realidade. Isso, esse contato vital, como a gente chama, né, assim, com a realidade, né, é o conceito fundamental para a gente dar o diagnóstico de esquizofrenia, que é a doença que a gente chama de loucura, né? Que é a perda do contato vital com a realidade. Né, assim, a gente assim, tem que ter cuidado quando a gente fala que uma pessoa é louca. Né, assim, no caso do serial killer, né, assim, a gente você pergunta das causas, né, assim, o que é que pode levar uma pessoa a ter um comportamento desse. E existem inúmeras teorias, né, assim, do maltrato quando criança, do abandono, do abuso, né, assim, dessas pessoas, né? Nessa, a história familiar, né, assim, que implica muito em tudo quanto é transtorno mental. Nessa, o serial killer, nesse caso desse rapaz, né, assim, ele está incluído, todo mundo tem falado, né, assim, que ele tem um transtorno de personalidade, que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, né? Então são pessoas... O que é? Explica antissocial, porque para a gente conhecer é aquela coisa do normal, né? O que é normal, o que não é. Agora, assim, dentro dessa linha, o senhor aprofundasse mais um pouco. Então, porque assim, eu sei que eu não posso passar fora da faixa do pedestre. Mas se eu passar na faixa do pedestre, o sujeito lá não obedece e atropela uma moça igual foi atropelada ontem. Isso. Assim, na faixa de pedestre ela foi atropelada pelo carro. Então, mas porque o sujeito não obedece à regra de, chegando na faixa do pedestre, diminuir a velocidade ou mesmo parar, né, assim, para o pedestre passar. Então,
eu estou de acordo com as regras sociais. Né? Assim, então, eu respeito a vida da outra pessoa, né? Assim, eu cumpro com os meus compromissos. Politicamente correto, né? Então, o que a sociedade estabelece, eu cumpro. Né? A pessoa que antigamente era chamada de psicopata, e que hoje a gente dá o nome de transtorno de personalidade antissocial ou dissocial, né? Mas assim, a pessoa não respeita esses princípios. Né? Então ele não se importa com o sofrimento do outro, ele ele mente, ele comete assassinatos, né? Assim, então ele não tem um sentimento, ele não participa com o outro da mesma coisa. São pessoas que na história da criança, quando criança, maltratava animais, né? Assim, já mentia na escola. E o senhor reiteradamente tem chamado a atenção dos pais para observar esse comportamento já nas crianças. Já nas crianças, né? Assim, porque a gente pensa que criança não adoece, adoece. Então, essa falta de empatia, essa falta de sintonia, de perceber e sofrer com o outro, né? Assim, caracteriza esse transtorno de personalidade antissocial. Mas aí tem um fator que ontem eu até conversava com um colega seu, seu. É do Jornal Popular, não tem jornal, problema, pode falar, que já nós estamos gravando o programa hoje, que é dia 1º de novembro, mas assim, busca o Popular, que tem entrevista do doutor falando sobre isso. Doutor então, eu estava conversando com ela e a questão era essa, né, assim, que ele não sabe o que ele está fazendo? Sabe. Ele sabe que está matando uma pessoa. Ele não sabe que matar as pessoas não é bem visto. É errado, assim, é crime. É crime. Sabe. Mas ele não está nem aí para isso. Assim, esse é o grande problema do chamado psicopata. Ele não liga para essas convenções. Ele tinha uma fachada, ele trabalhava, levava uma vida aparentemente normal durante certo período do dia. E são muitas vezes pessoas bem apessoadas, né? Assim, são sedutoras. A gente vê isso muito em filme, né? Assim, os psicopatas são sedutores, eloquentes, né? Assim, muitas vezes as pessoas se apaixonam por eles muito fácil, mas eles não mantêm relacionamentos durante longo prazo, né? Assim, então, a questão, quando a gente fala de lei, né, assim, o juiz pergunta, ele tem discernimento do fato ilícito? Tem. Né, assim, só que o psicopata não está ligando para esse discernimento. Ele sabe do que ele está fazendo, mas ele faz. E não se arrepende. E não se arrepende, não mostra arrependimento nenhum. São pessoas que muitas vezes têm um limiar muito baixo à frustração, né? Assim, então ele reage muito mal quando ele é frustrado, tem um comportamento agressivo. Esse rapaz, por exemplo, ele estava sendo levado de uma cadeia para outra, aí os repórteres estavam atrás dele, ele simplesmente virou e deu um chute para trás no repórter que estava atrás, né? Então, você olha a frieza dele nas entrevistas que eu assisti pela televisão, é uma pessoa fria. Você matou? Matei. Então, é uma pessoa fria diante dos fatos. Agora, né? Algumas coisas, doutor, que eu conversando com especialistas que estão investigando o caso, por exemplo, depois dos homicídios, ele ia às bancas, comprava todos os jornais que noticiavam. E aí ele disse não é uma informação confirmada, porque só depois do inquérito, mas conversando com o pessoal que fez a investigação, ele não matava para roubar, ele queria ter uma lembrança do crime. E aí ele guardava isso na casa dele. E ele via como eu via. Um troféuzinho, né? Assim, ele via como repercutia isso, né? Isso. Então, quando ele ficou sabendo que estava constituindo aquela comissão, né, assim, para Força-tarefa. A força-tarefa, ele deu uma parada, né, assim, para ver como que as coisas aconteciam. É um psicopata mesmo. Assim, ele tem o tipo, né, assim, se a gente olhar pelas reportagens, eu não conversei com ele pessoalmente, né, assim, mas olhando pelas reportagens, ele tem o tipo daquilo que a gente chama de psicopata ou de personalidade antissocial ou dissocial. Agora tem uma coisa, nós fizemos uma entrevista exclusiva com ele e durante todo o tempo ele se manteve calado.
Quando a câmera foi desligada, ele disse, eu sou doente, eu preciso de tratamento. E não sei o quê. Isso é o quê? É uma pessoa dissimulada ou quando ela percebe do mal que ela fez para os outros através da reação de quem está próximo. Aí ela fala, sou doente, preciso de tratamento. Olha só, né, assim, se é psicopata ou se é o transtorno de personalidade antissocial, ele não tem sentimento de culpa, ele não se acha doente. Eu, na minha maneira de entender, se a situação é essa, vamos chamar bastante atenção para o se a situação é essa, é manipulação. Porque são pessoas extremamente manipuladoras. Né? Assim, ele percebendo a gravidade da situação, o advogado já deve ter, olha, assim, você é doente, você precisa de se tratar. E ele vai repetir, porque são pessoas manipuladoras. Porém, né? tem um caso. O maníaco de Lusiânia se suicidou dentro da delegacia. Ele foi colocado no local, quase que nu, sem nenhuma coisa, mesmo assim ele tirou uma lâmpada e tentou cortar os pulsos. Tentou se matar. Isso é um choque da realidade? Pois é. Né, assim, não cabe, assim, são coisas assim que a gente não... hipotéticos, né? Nós estamos aqui analisando hipoteticamente porque o senhor não teve assim, contato com ele. São coisas que é difícil da gente estar respondendo, porque né, tem situação que hoje a gente está vendo, né, assim, que ele diz que cometeu muitos crimes e está se vendo que antes eram 40, hoje é 29. Estão sendo investigados. Estão sendo investigados. Né? Assim, então tem muita coisa, ele está falando muita coisa que não está correspondendo à verdade. Né? Essa exposição grande, imensa na mídia dele, foi para ele o grande momento de glória? Era esperado por ele essa exposição? Pois é. Né? Assim, se a gente for ver dentro da pessoa, assim, dentro da doença, da psicopatia, né? Assim, o psicopata não está nem ligando para isso. Né, assim, mas a gente vê que esse rapaz, ele tem vamos dizer, esse pensamento, ele olha no jornal e vê a repercussão do crime, né, assim, vê tanta gente, o repórter que veio do estrangeiro para poder fazer entrevista com ele, recebeu mais de 100 mil dólares. Pois recebeu uma grana preta, né, assim, então, assim, isso não bate muito com o comportamento do psicopata. Né, assim, o psicopata, ele não está lixando para essas coisas, não tem interesse em se promover. Até tem porque são vários tipos de psicopatia, né? Assim, então tem desses tipos de psicopatia que a pessoa gosta muito de aparecer. Né? Assim, então tem o psicopata que é religioso, aquele Tim Tones, né? Assim, então ele é um dos exemplos disso. Né? Assim, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas no caso desse rapaz, nessa história dele, né, assim, esse comportamento de querer aparecer não combina com o diagnóstico de personalidade antissocial. Agora, doutor, uma coisa conversando com especialistas, como chegaram até ele? Ele praticava os crimes sempre usando um tênis com solado branco. Ele sempre colocava a mochila na frente, escondendo ali na calça. E camisa de manga comprida. Então, assim, a pessoa, ela premedita e se aparelha, porque há uma premeditação, né? Sim. Porque, inclusive, até conversando com o responsável, a prisão dele se deu quando uma viatura da polícia civil estava no sinaleiro, ele parou com a moto do lado, aí um policial falou, é ele. Abordaram, ele foi extremamente calmo, educado, e aí chamaram um perito para conversar com ele. Aí o perito falou assim, é ele. Essa forma de dissimular, né, porque na abordagem os policiais chegaram a duvidar, apesar de ter certeza. Essa capacidade que o ser humano tem de... primeiro o senhor falou de uma coisa que é muito complicada, que é o psicopata. Mas tem o outro lado da pessoa ser dissimulada. Para agradar o senhor, ela faz uma coisa,
e ali ela tem um comportamento completamente diferente daquele que ela apresentou para o senhor. Também é doença ser dissimulado? Vamos dizer que assim, é um comportamento humano, né? Assim, não necessariamente é uma doença. Dentro de um conjunto pode ser doença. Mas agora com relação ao ritual, né, assim, que ele tinha, né, assim, isso faz parte do serial killer, né? Então o serial killer tem um ritual que ele obedece, então em função disso ele é chamado de serial killer. Não são mortes, né, assim, por impulso, né, assim, ou premeditada, né, assim, mas faz parte de um ritual. Aí é o chamado e ele não escolhe killer. a vítima, ou seja, ele sai pronto para cometer um crime, e aonde ele vê uma situação mais fácil, ele comete aquele crime sem saber contra quem. Então o último crime dele, eu vi na televisão, né, assim, a moça passa, aí logo ele vem atrás de moto, se é a mesma pessoa, não sei se é a mesma pessoa, né, assim, então vem atrás de moto, aí passa um pouco, ele passa de novo mais rápido, né, assim, pela câmera, né, assim, lá de vigilância. Então, ou seja, ele escolheu ali, cometeu o crime e vai embora. Isso é típico do serial killer, né? Se ele não tem uma vítima em si, ele tem aquelas pessoas, né? Assim, quais eram essas pessoas? Mulheres, jovens, ou pessoas de rua, de situação de rua, né? Assim, ou então pessoas homossexuais, né? Assim, então ele pegava essas pessoas. Né? Agora o que me chamou a atenção, eu não vou revelar minhas fontes, mas eu conversei com uma pessoa que conversou com ele, ela usou uma expressão que me chocou. Ele nasceu com um gene do mal. Nós nascemos já, isso é possível aceitar que uma pessoa já nasce com um gene, ou seja, com o espírito da maldade, já nasce praticando essa maldade, essa violência? É possível alguém já nascer com o gene do mal, como eu ouvi de uma pessoa que conversou com ele, e é uma autoridade dentro da segurança pública. Olha só, né, assim, eu gosto muito de cachorro. Né, assim, então, durante a minha vida inteira, eu convivi com cachorro e assisti as cadelinhas. E acertou, melhor do que com o ser humano, em algumas situações. Pois é, e assisti muitas cadelinhas darem à luz, né, assim, e o que a gente vê é que em cada ninhada, né, assim, tem um cachorrinho que é diferente. Né, assim, os outros são tudo mansinho e ele já desde que nasceu, ele morde no peito da cadelinha, né, assim, ele tá faz mais barulho, só ele mais agressivo. Quer todas as tetas. Então, assim, olha só, isso é um comportamento animal, né, assim, tem animais que eles são diferentes, a mesma coisa do ser humano, tem ser humano que ele é diferente dos outros. Você pega uma família de muitos filhos, você vai ver que um tem um jeitão totalmente diferente do restante. Né? Assim, a gente, né, assim, se é um gene, né, assim, do mal, eu não acredito. Né? Assim, agora, a capacidade de agressão, né, assim, ela é necessária à sobrevivência do animal. Né, assim, porque tem que lutar pela comida, né, assim, tem que lutar pela continuidade da espécie, pela né, assim, vida, pela própria vida, pelo domínio do grupo dele, né, assim, então isso faz parte da espécie animal, principalmente entre a gente que é mamífero, né, assim, isso faz parte. Tem aquelas pessoas que são piores. Você não vê no reino animal um animal, vamos dizer, um leão, que sai matando os outros leões, simplesmente. Né, assim, mas isso é característico da espécie humana. Mas tem um caso, assim, o tempo já estourou, mas o que acontece? Quando uma leoa, ela tem os filhotes, e o leão, para torná-la fértil, ele mata os filhotes, para ter
perpetuação da sua espécie. Então. Mas isso faz parte da espécie dele, né? A gente está falando... É o instinto. É do instinto dele. A gente está falando de situação assim, onde não tem razão, por exemplo, qual que é a razão desse rapaz? A moça estava andando na calçada, mexendo na bolsa dela, passa lá o rapaz de moto, aí quando passa minutos depois, volta ele correndo lá, e aí tem a notícia que a moça está morta. Né? Assim, ele atirou na moça. E o pior né? de tudo, doutor, então, que comportamento que é esse? A gente pode até falar que é um gene do mal, a pessoa, mas assim, eu acho que quando a gente fala isso, está falando mais, introduzindo um componente religioso nisso, né? Eu não entendo bem assim.